Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem? Hoje a gente vai ler o último capítulo de Lamentações. Então, se você leu comigo até aqui, deixa aí no comentário que você leu Lamentações em 2024. E leremos também Apocalipse 19, ok? Vamos à nossa leitura. Hoje teremos apenas 2 capítulos, possivelmente será uma leitura mais rápida. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considera e olha a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. As nossas mães são como viúvas. Temos de comprar a nossa própria água. Temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios, para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão, por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno, por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens na cidade de Judá. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos. Os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade. Os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria de nosso coração. A nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escurecem. Pelo monte Sião, que está abandonado, vagueiam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? Lamentações é um livro de muitas lágrimas, de muita dor, de muita tristeza. Apenas lá no capítulo 3 que a gente vê algum vislumbre de esperança em Deus. Em meio ao sofrimento, a certeza de que o Senhor é um Deus misericordioso. E assim seja a nossa vida, em fases, em momentos, às vezes de grande tristeza. A gente deve olhar para textos como esse, perceber que o povo de Deus sempre passou por momentos de grande tristeza. E as razões pelas quais eles sofreram essas coisas, por vezes, são mais graves até do que no nosso caso em particular, né? Mas que a gente aprenda com o livro de Lamentações, com o livro de Jeremias, que a vida diante de Deus não é necessariamente uma vida de grande regozijo, prazer, sempre com um sorriso no rosto. Não. A vida com Deus nesse mundo, por vezes, é uma vida de luto, de tristeza. Que bênção se Deus nos conceder tempos aprazíveis. Desfrutaremos de grande alegria.
Mas se as circunstâncias da nossa vida nos abatem e parece que nós somos esmurrados cotidianamente pelas circunstâncias, a gente deve olhar para o alto e clamar a Deus e declarar diante dele as nossas tristezas, contar com pessoas que possam também nos auxiliar. Mas esconder a tristeza não vai ajudar. Esconder que as coisas não andam bem não vai ajudar. Infelizmente, a gente tem esse péssimo hábito de fazer parecer que as coisas estão bem. A gente é bom em fazer isso, né? Mas às vezes as coisas não estão bem mesmo. E aí é o tempo do lamento. Diz o sábio que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E Jeremias viveu sua vida inteira um tempo de chorar. Mas certamente ele cria no tempo de alegria que viria. E veio. Nosso Redentor vive. Esperança e alegria do povo de Deus são uma realidade. Por isso, olhemos para Jesus. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, em quem deve estar a nossa alegria e a nossa esperança. Agora vamos a Apocalipse 19. Deixe-me olhar aqui as notas. Capítulo 19, então, é o último desta sexta sessão sobre a queda da Babilônia. Vamos ler então. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Aleluia, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Se por um lado, como a gente viu, a Babilônia é a grande prostituta que vai ser destruída, por outro lado tem uma noiva pura, uma noiva sem mancha alguma, sem qualquer corrupção, porque foi aperfeiçoada. E chegará o dia das bodas, chegará o dia do enlace eterno entre Cristo e a sua igreja, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse:
escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido de um manto encharcado de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, quer pequenos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziam aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Olha só, com a sua palavra, a espada saía da boca, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E aí chegará o capítulo 20, na próxima leitura. Vamos orar? Senhor Deus, vimos o desfecho do livro de Lamentações, um desfecho triste, um desfecho de grande lamento mesmo, grande tristeza, sim, de alguém que não viu a solução, de alguém que não experimentou a, a transformação daquela realidade. Porque o teu anúncio era que demorariam 70 anos até o povo novamente se alegrar com a possibilidade de uma reconstrução da sua vida religiosa, da sua vida comunitária, no seu país, em sua localização. E às vezes, ó Deus, a nossa vida é assim. Por vezes anos a fio de grande tristeza e sofrimento. E nosso papel, o que a gente pode fazer diante de Ti é clamar pela Tua misericórdia. Mas dá-nos, ó Deus, fé o bastante para não esperar ver as soluções para podermos crer, mas que creiamos, ainda que os nossos olhos não vejam as soluções. Nossa fé esteja firmada no Senhor e na Sua palavra. Também pudemos ver aqui, Senhor, o desfecho de mais uma sessão de Apocalipse, a batalha final entre Cristo e a besta, o
falso profeta e os seus súditos. E que nós estejamos, ó Deus, mais uma vez peço, mais uma vez clamo diante de Ti, que todos nós, ó Deus, eu e cada um dos que tem me ouvido, estejamos do lado de Cristo dessa história, porque será o único lado vencedor. Não terá outro. É o reino de Jesus que prevalecerá sobre todos os outros reinos. Ajuda-nos a compreender essas coisas. Seja glorificado em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.